Olá pessoal, meu nome é Gislaine Chiarelli, eu sou professora de História e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante dentro do conhecimento histórico. Iremos falar sobre um período que ficou conhecido como Idade Média, mas mais especificamente sobre o mundo cristão, tá bom? Então olha só, quando nós falamos sobre esse mundo cristão, sobre esse cristianismo que se desenvolveu durante a Idade Média, é preciso que a gente compreenda principalmente a questão das influências da igreja durante esse período. Nós estamos falando mais especificamente sobre a região ali da Europa Ocidental, tá bom? Então, assim, durante o período da Idade Média, a Igreja Católica ela teve grande influência em toda a sociedade da Europa Ocidental. E quando nós falamos que ela teve grande influência, nós estamos nos referindo a todas as áreas da vida, certo? Estamos nos referindo às influências religiosas propriamente ditas e, além disso, também as influências na arte, na cultura, na educação. A igreja, só para vocês terem ideia, naquela época ela possuía tanto poder que ela chegou a possuir 70% das terras cultiváveis dentro da Europa. Então, assim, durante esse período, a igreja ela realmente cresceu bastante. E é justamente dentro desse período que vai se desenvolver um conceito, né, dentro ali da religiosidade, dentro da cristandade, que é o conceito de heresia. E o que significava isso? O que era heresia? Na concepção, né, dos próprios religiosos, a heresia ela era uma concepção religiosa que era diferente da doutrina oficial católica. Ou seja, deixa eu só resumir isso aqui, deixa eu sintetizar. O que é que eu estou querendo dizer? Para os religiosos, heresia era toda e qualquer concepção ou posição que fosse contra a doutrina da igreja. Então, se de repente você se posicionasse contra as normas e os dogmas da igreja, você seria considerado um herege. E os hereges, gente, durante esse período aí da história, né, os hereges eles eram punidos e punidos de forma terrível, né? É tanto que a igreja durante esse período ela criou o Tribunal da Santa Inquisição, né? O que foi esse Tribunal da Santa Inquisição? Ele foi criado, né, pelo Papa Gregório IX, certo? No ano de 1231, e o intuito desse tribunal, como o próprio nome já diz, era justamente julgar. Julgar quem? Julgar pessoas que eram acusadas dos crimes de heresia, certo, gente? Então, durante esse período, só para vocês terem uma ideia de como tudo funcionava, o poder da igreja era tão grande e tão inquestionável que ela própria servia como julgadora, servia como juíza dos demais homens. E as pessoas que eram acusadas nesse tribunal da Santa Inquisição, ou tribunal do Santo Ofício, que é a mesma coisa, essas pessoas, elas sofriam as mais variadas penas, né? As penas, elas iam desde o confisco dos seus bens, né, até a morte na fogueira. Durante esse período, gente, milhares de pessoas morreram na fogueira, acusadas de heresia, acusadas de bruxaria. Milhares de mulheres morreram simplesmente por terem conhecimentos simples, como hoje, como por exemplo, conhecimentos acerca de ervas medicinais. Então, só pelo simples fato dessas mulheres terem esses conhecimentos, mulheres que eram parteiras, então essas mulheres elas eram consideradas bruxas apenas pelo fato de terem conhecimentos que iam além da dita normalidade, tá certo? Então, é preciso compreender que durante a Idade Média, né, esse dito mundo cristão, né, ele era envolto nessas situações e nessas concepções, né, e nós vemos perfeitamente essa influência da igreja sobre a vida das pessoas, né, nas mais variadas áreas, tá bom? Uma outra situação que ocorreu durante a Idade Média e que é bastante interessante é a situação das cruzadas, certo? O que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares, certo? Essas expedições militares, gente, elas tinham um objetivo específico, né? Na verdade, as cruzadas
A primeira cruzada, ela foi realizada ainda no século XI, certo? Onde o Papa Urbano II, ele chamou o mundo cristão para poder ir nessas expedições contra os muçulmanos. Por quê? Porque nessa época, os muçulmanos, eles ocupavam a cidade de Jerusalém. E como nós sabemos, a cidade de Jerusalém, gente, ela é considerada sagrada, né, pelas três maiores religiões do mundo. Ela é considerada sagrada pelo islamismo, pelo cristianismo e também pelo judaísmo. E o que é que acontece? Durante aquela época, Jerusalém estava sendo ocupada pelos muçulmanos e, mais especificamente, o local referente ao Santo Sepulcro, né? Pois, segundo a tradição cristã, foi lá naquele local do Santo Sepulcro onde Jesus morreu e ressuscitou. Então, justamente por isso, a cidade de Jerusalém era e é uma cidade tão importante para os cristãos. Então, o que é que acontece? Qual era o objetivo principal dessas expedições militares, dessas cruzadas? O principal objetivo era libertar os lugares sagrados dos muçulmanos ou dos infiéis, né? Como eles eram chamados. E aí toda a cristandade foi chamada e assim milhares de pessoas se locomoveram, se deslocaram em direção a Jerusalém, justamente para expulsar os muçulmanos, né, daquele território lá e para que os cristãos eles pudessem então comandar a cidade de Jerusalém. E o que é que eu posso dizer em relação a essas cruzadas, né? Acerca de seus objetivos. Eles foram atingidos? Não, a gente pode dizer que não, porque assim, a princípio, né, na primeira investida, eles conseguiram sim tomar a cidade de Jerusalém, mas posteriormente os cristãos acabaram sendo expulsos novamente de Jerusalém, né? E os muçulmanos, eles passaram a ter o efetivo poder ali dentro daquele território, ali dentro daquela região, né? E acabou que as cruzadas elas não surtiram muito efeito, mas como consequência, né, dessas cruzadas, a gente pode afirmar que existiram consequências terríveis, né? Como por exemplo, o empobrecimento da nobreza, né? Pois os nobres, gente, a gente sabe que os nobres, eles eram muito ligados a essa situação de guerrear, né? Pois os nobres, eles eram guerreiros. É tanto que durante essa Idade Média, a gente sempre demonstra a sociedade europeia através de uma pirâmide, né? Onde no topo dessa pirâmide está a igreja, porque era quem de fato detinha todo o poder na Idade Média, era a igreja, era quem mandava e desmandava. Abaixo da igreja estão os nobres, né? Que era quem possuía o poder econômico, e abaixo dos nobres está a população de um modo geral, né? Os camponeses, as pessoas pobres, né? Então, esse clero, ele, segundo a mentalidade da época, ele é responsável por rezar ou por orar pelas pessoas, pelas almas de toda a população. Já a nobreza é responsável por guerrear, por defender toda a sociedade. E os camponeses, né, de um modo geral, a população de um modo geral, é responsável por trabalhar. Então, a gente percebe que era bastante conveniente, né, para essas duas classes sociais. Uma outra consequência que nós podemos citar, né, dessas cruzadas foi o fortalecimento do poder real, né? Pois durante a Idade Média, boa parte da Idade Média, os reis, eles eram fracos, porque quem de fato detinha o poder eram os nobres. Mas com esse empobrecimento dos nobres, os reis, eles vão acabar se fortalecendo, tá certo? Uma outra situação que a gente precisa destacar, que teve como influência essas cruzadas, mas não apenas elas, tá? É a questão do renascimento urbano e comercial, que vai ocorrer aí a partir do século XI, né? A gente vai observar que durante esse período, né, a população europeia ela vai crescer bastante, né, durante esse período, e além disso, a agricultura ela também vai começar a produzir excedentes. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que aquela agricultura que antes servia apenas para consumo, agora vai ter excedentes para poder ser vendido. Por exemplo,
uma pessoa que produz melancia, né? Ela produz apenas para o seu próprio consumo. Mas a partir do momento que ela começa a produzir muita melancia, ela vai querer vender essa melancia que está sobrando, o que nós chamamos de excedente. Então é justamente a partir daí, a partir do século XI, que vai começar esse renascimento urbano e também o renascimento das cidades e comercial. E é justamente por causa desse renascimento que vai surgir uma importante classe social, a burguesia. A princípio, gente, eles não eram tão importantes assim, não. Só que eles vão acabar crescendo muito e justamente por isso eles vão adquirir muito poder. Os burgueses, na realidade, eles eram os comerciantes da época. Mas, professora, por que eles eram chamados de burgueses? O que é que isso tem a ver? Eles eram chamados de burgueses porque eles habitavam nos burgos, tá? O que eram os burgos? Os burgos eram cidades criadas no entorno das feiras, tá bom? Então, a essas cidades, que eram cidades fortificadas, dava-se o nome de burgo, tá bom? Então, o que é que acontece, gente? A gente precisa compreender que entre os séculos 11 e 13, né, vai acontecer toda essa situação de renascimento cultural, renascimento urbano, o crescimento da burguesia, né, o crescimento demográfico também, pois o número de pessoas na Europa vai dobrar até o século 13, né? Só que o século 14, gente, ele vem aí com uma grande depressão em toda a Europa. É tanto que o século 14 é considerado por muitos estudiosos e por muitos historiadores, certo? Como o pior de todos os séculos. Por quê? Porque durante esse século XIV, várias catástrofes irão acontecer, certo? E uma das principais que nós podemos citar é a questão da peste negra, pois a peste negra, gente, ela vai assolar a Europa durante todo esse período, né? A partir do século XIV, ela vai assolar toda a Europa. Para vocês terem uma ideia, a peste negra, ela vai chegar a matar 1/3 de todos os habitantes da Europa. Então, assim, era algo realmente muito terrível e muito sério, né? Essa peste, ela era transmitida através da pulga do rato. E a gente precisa entender que nós estamos falando de uma época em que as questões de higiene ainda não existiam. As questões sanitárias ainda não existiam. Então, as pessoas, elas conviviam com os ratos, certo? Elas conviviam normalmente, como se não tivesse problema nenhum. E elas nem imaginavam que, na realidade, aquele bichinho ele era o grande transmissor dessa doença tão terrível. Uma outra situação que ocorreu durante o século XIV foram as guerras, né? Nós tivemos aí diversas guerras e nós podemos citar principalmente a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre ingleses, né, e franceses. Guerra essa, gente, que matou milhares e milhares de pessoas, certo? Outra situação que a gente precisa falar também é sobre a crise religiosa, pois durante esse período também vai acontecer o grande cisma do Ocidente. Cuidado para não confundir com o cisma do Oriente, tá? Eu estou falando aqui sobre o cisma do Ocidente. O que foi isso, professora? O grande cisma do Ocidente? O grande cisma do Ocidente, gente, foi um momento em que a Igreja Católica ela passou a ter 2 papas. Um residindo em Roma, na Itália, e outro em Avignon, na França, certo? Então isso aí fez com que a cristandade ela ficasse realmente perturbada diante dessa situação. Então, nós observamos que durante esse século XIV, realmente ocorreram diversas situações negativas em toda a Europa, gente. E a gente precisa compreender que esse século, o século XIV, ele vai ficar de fato marcado na história do mundo inteiro. Por que ele vai ficar marcado? Porque ele é um século que vem realmente para varrer, certo? Ele vem para varrer com todas as situações que existiam lá na Europa Ocidental. Só para vocês terem
uma ideia, durante esse período, essa peste negra, como eu falei anteriormente, ela vai acabar matando 1/3 de toda a população europeia. E existem cidades e países que durante esse período vão ter cerca de metade da sua população morta por essa doença, tá certo, gente? Então, assim, a gente precisa compreender também que essa doença, ela vem para matar, ela vem para machucar tanto pobres quanto ricos. Ela não vê essa questão de classe social de forma alguma. E além disso, além dessa questão da peste, a situação dessa guerra dos 100 anos que realmente vai matar milhares de pessoas. Então, o que nós podemos observar é que, na realidade, esse século XIV, ele vem para colocar um ponto final nessa situação em que a Europa estava vivenciando. E só após essa situação dessa peste negra, após o fim dessa Guerra dos 100 Anos, que só vai ocorrer, na realidade, lá no século XV, é que a Europa ela vai tentar se recuperar desse tão grande tombo que ela vivenciou durante o século XIV. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá bom? A minha intenção, como eu sempre digo, não é esgotar o assunto, mas é simplesmente trazer os pontos principais, os pontos mais importantes, para que vocês possam, de fato, compreender o que está sendo explicado, tá bom? Acho que vocês perceberam que eu acabei, desculpe, de criar um canal, então peço que, se vocês puderem, se inscrevam, tá certo? Se inscrevam aí no meu canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, tá bom? Que eu agradeço de coração. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.